E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem? Felizes? Legal? Hoje eu vou estar falando da minha terceira Bíblia em japonês, a terceira Bíblia que eu ganhei aqui no Japão. Só para lembrar, um dos primeiros vídeos desta série que eu estou fazendo sobre as Bíblias no Japão, eu falo sobre a história da Bíblia aqui no Japão, como as traduções se desenvolvem, como elas começam a correr aqui no Japão, tudo e tal. E eu contei isso aí e vou deixar na descrição os vídeos. E hoje eu vou estar falando da minha terceira Bíblia em japonês que eu ganhei. E ela tem uma história muito interessante e muito particular e tem uma relação muito legal com o Brasil. Por que assim como o Brasil, Everton? O que isso tem a ver? Esta é a minha Bíblia. Vocês vão ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Dá aqui um zoom aqui bonitinho. Bíblia Fire Bible, ou Bíblia de Fogo, ou no Brasil conhecida como a Bíblia Pentecostal. Isso mesmo, se você possui uma Bíblia Pentecostal, se você é de uma denominação pentecostal, a Bíblia Pentecostal no Brasil é produzida pela CPAD. Eu acho que eu tenho uma Bíblia Pentecostal aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Pentecostal, tá bom? É a Bíblia do meu pai. Eu vou mostrar para vocês a Bíblia Pentecostal. Esta Bíblia aqui, Pentecostal. Isto mesmo, Bíblia de Estudo Pentecostal. Você conhece a história da Bíblia de Estudo Pentecostal? Sabia que isso tem muito a ver com o Brasil? E ele, Donald Stamp, que foi o principal escritor dos comentários da Bíblia Pentecostal, ele era missionário no Brasil e um dos ajudantes deles era o pastor Antônio Gilberto, que foi um dos principais teólogos dentro da Assembleia de Deus. E esta Bíblia, Fire Bible, ela é a tradução da Bíblia Pentecostal. Claro, é uma Bíblia Pentecostal super atualizada nos Estados Unidos. Eles pegaram a última edição atualizada, revisada por vários teólogos americanos e traduziram esta Bíblia do americano, do inglês, né, para o japonês. E a minha faculdade, ela pertence era a faculdade das Assembleias de Deus no Japão, porque eu me formei, ok? E lá, os professores, os pastores da nossa faculdade, eles eram muito envolvidos com traduções de livros em inglês para o japonês. E muitos pastores da Assembleia de Deus, se reuniram para traduzir esta Bíblia para o japonês. Uma Bíblia pentecostal para as pessoas que professam uma fé pentecostal, são pentecostais, são de igrejas pentecostais históricas, e eles se desenvolveram e começaram a traduzir esta Bíblia para o japonês, ok? Voltando à história desta Bíblia Pentecostal, que foi feita por alguns dos missionários do Donald Stamp que estavam no Brasil, ela é muito interessante porque ela nos mostra a importância de nós entendermos o que é batismo com o Espírito Santo, o que é uma fé pentecostal, o que é os principais pontos da doutrina bíblica, e nos ajuda muito. Por exemplo, aqui no Japão, as Bíblias, a maioria das Bíblias, elas não são Bíblias de estudo. E esta Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo. Foi quase uma atualização do modo de ler a Bíblia. As Bíblias de estudo aqui no Japão são caríssimas. Para vocês terem uma ideia, é muito cara as Bíblias de estudo. Uma Bíblia normal, como esta Bíblia, que eu mostrei no vídeo anterior, esta Bíblia, que é uma Bíblia também em japonês, todas elas são caríssimas. E esta Bíblia foi um dos propósitos de trazer uma fé pentecostal para nos ajudar a comentários. E aqui são vários e vários estudos. Tem vários estudos aqui que eu amo. Eu gosto demais dessa Bíblia pentecostal, que nos dá uma base boa de Bíblia pentecostal. E eu fui comparar com alguns trechos da Bíblia pentecostal do português, a edição que eu tenho, que é uma edição, uma das primeiras edições da Bíblia pentecostal, e tem muita coisa diferente. Muitos textos, muitos comentários foram revisados, atualizados e foram mudados muita coisa boa. E essa Bíblia aqui, ela é uma das Bíblias mais tops que tem em japonês. Ela foi traduzida por muitos professores meus que participaram, e eu, mais uma vez,
tive a sorte de ganhar isto. E é interessante que foi publicado em setembro. Essa Bíblia foi publicada em setembro. Foi logo próximo ao meu aniversário. Se você quiser saber mais dessa história sobre a Bíblia Pentecostal em japonês, eu vou deixar aqui embaixo um artigo que eu escrevi sobre a história dessa Bíblia em japonês e qual foi a vantagem de muitos pastores pentecostais de terem uma Bíblia em pentecostal em japonês, ok? Então vai lá, lê, você que gosta de ler, lê aí, lê o que escrevi, tá bom? Foi na época da minha faculdade, então vai ser muito bom. Então vamos ver essa Bíblia por dentro e se eu puder, eu vou até fazer uma comparação com a Bíblia Pentecostal em português, ok? Tudo bem com vocês? Olha, deixa eu dar um zoom aqui, melhorar aqui o zoom. Vamos mostrar a nossa Bíblia Pentecostal e como ela é linda, maravilhosa. Vocês podem ver aqui, ó. Bíblia Pentecostal. Bíblia em inglês, né? Bíblia do Fogo, ou Fogo Bíblia, ou sei lá como pode ser traduzido isso aqui. É que é Full Life Study Bible, da Global Edition. E aqui a Bíblia como que ela é bonita. E é uma Bíblia linda, maravilhosa. Eu tirei a capa dela porque eu gosto muito assim desse cinza com esse fogo aqui, vocês conseguem ver, ó. Esse fogo aqui lindo, maravilhoso. Mas vamos lá. A Bíblia de estudo. E aqui foi o dia que eu ganhei esta Bíblia. Tá bom? Aqui 2016, do 9/2. Foi no dia do meu aniversário que eu ganhei esta Bíblia. E eu estava no meu segundo ano do seminário, na faculdade. E eu tive a oportunidade de ganhar esta Bíblia do editor principal da Bíblia, que é o Itoaki Sensei. Itoaki, para vocês terem uma ideia, ele era o pastor presidente das Assembleias de Deus no Japão durante muitos anos e foi um dos principais teólogos do Japão, principalmente no movimento pentecostal. E ele foi o tradutor e editor principal desta Bíblia, dessa edição da Bíblia. E ela é muito linda, maravilhosa. E eles escolheram essa tradução, Fire Bible, porque na China também fizeram uma tradução e colocaram lá de Bíblia do Fogo também, a Fire Bible. E aí no japonês eles fizeram a mesma coisa. É uma coisa que eu achei fundamental. Lembra? No Brasil é escrito Pentecostal, Bíblia Pentecostal. Vou mostrar para vocês os estudos que tem aqui no começo. Tá? Aqui são os vários estudos que a Bíblia possui. Aqui são vários estudos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui são os estudos, aqui o mapa, aqui como usar a Bíblia, que é fundamental ter uma Bíblia de estudo, como usar a Bíblia. E aqui tem aqui está escrito Kaminichi Kazuko Hoho, que é mais ou menos como se aproximar de Deus. Como você se aproxima de Deus? E aqui ele explica passo a passo o propósito e o plano de Deus. E aqui, é claro, que é a introdução da Bíblia, como essa Bíblia foi desenvolvida, a história da Bíblia. Se você tem uma Bíblia pentecostal, abre as primeiras páginas lá para você ler as primeiras páginas, como entender quem foi o principal tradutor, como eles traduziram, que foi o Donald Stamp, que ele foi um dos principais, tá aqui, ó, 91, tá? Em 91, ele viu até 91, ele traduziu essa Bíblia, ajudou muitos pastores pentecostais, uma fé pentecostal, e aqui como usa esta Bíblia. Os principais símbolos da Bíblia pentecostal, aqui, ó, onde vai aparecer nos textos bíblicos, a pomba, aqui o fogo, o vinho, a mão, que aqui está escrito Yashine, que essa mão significa cura. Esse monte aqui é a fé que move montanhas. Essa Bíblia aqui é o testemunho, a cruz é a salvação. São temas que sempre vai estar aparecendo aqui. E a Bíblia Pentecostal, ela tem uma vantagem muito boa que no começo dela, ela tem um estudo, uma introdução ao livro e aos principais temas do livro. Aqui é uma divisão de Gênesis inteiro. Aqui conta passo a passo como Gênesis ele pode ser dividido, uma introdução, um esboço completo. Você pode ter um entendimento melhor sobre Gênesis inteiro. E aqui tem uma introdução, quem foi o escritor, para quem foi escrito, o objetivo do livro a ser escrito, e aqui as características especiais, o objetivo principal, a teologia, como ela é desenvolvida no Novo Testamento e como ela mostra quem Cristo é. Uma das coisas mais legais no japonês que não tem no português é aqui, ó, Gênesis, aqui no último aqui, sempre vai aparecer como ler a Bíblia. Aqui você marca Gênesis 1 e 2, Gênesis 3 a 5, Gênesis 6 a 8 e aqui você vai marcando a leitura anual. E em 21 dias você termina
a leitura de Gênesis. É um plano anual da Bíblia, de ler a Bíblia durante um ano. Então você já vê aqui no começo, e você sempre vai marcando. Então você não precisa de ter um plano anual separado da Bíblia, já está junto com a Bíblia. Na nossa versão em português, deixa eu mostrar aqui, ó, a versão em português, deixa eu ver se tem o mesmo tamanho. A Bíblia em português é um pouquinho maior. Aqui no final, quando nós podemos ver aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, e aqui está falando Stanley Wharton, que foi um dos editores, William Menzies, são grandes pastores e pregadores. Essa comissão editorial, ela dá se você é pentecostal, se você não conhece, pesquisa todos os livros desses homens aqui, que são os principais, e Donald Stamp, que ele foi o principal autor das notas e estudos. E aqui, olha, como vocês podem ver, lembra que eu falei para vocês? A fé que move montanhas, tem os mesmos símbolos, a fé que move montanhas. Olha as motos passando aqui. A cura divina, o evangelismo pessoal, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito. Foi a mesma coisa, porém de um sistema bem diferente. Agora deixa eu mostrar para vocês. E aqui lembra que eu falei para vocês de Donald Stamp, a história de como essa Bíblia foi desenvolvida, as convicções e o porquê. Leia, tá? A dedicatória, leia tudo, o prefácio em português que foi escrito por Antônio Gilberto, o principal teólogo da Assembleia de Deus no Brasil. Ele escreve isso. E aqui como usar a Bíblia. Aqui, olha como é diferente. Aqui vai estar escrito em 21 dias também o plano anual da Bíblia. Aqui, ó, o calendário para a leitura de um ano da Bíblia. Diferente daqui em japonês, lembra que não tem essa parte aqui, não tem esse gráfico aqui, essa divisão de janeiro, fevereiro, mas está dentro do livro de cada final, de cada estudo no final, que é aqui. Eu prefiro, qual preferir, né? É difícil escolher, né? Mas aqui, se você gosta de uma coisa mais temática, bonitinha, isso aqui é legal. Porém, aqui você pode marcar, que é mais interessante. E esta é a Bíblia de Estudo de Gênesis aqui, ó, o seu propósito, Isso aqui é em português. Se você possui a Bíblia em português, é muito boa. É uma das Bíblias que eu mais gosto de usar. Everton, há diferenças em alguns comentários? Sim e não. Como sim e não? Algumas partes a gente pode ver a diferença também, acho que da tradução, e isso não muda muita coisa, mas algumas Bíblias, essa aqui é a edição mais recente, 2016. Não lembro qual é a última edição em português, mas essa aqui tem comentários muito, muito ótimos, comentários bons. Por exemplo, os estudos aqui dessa Bíblia, quando nós lemos Gênesis 1, nós perguntamos o que é a criação, qual é o propósito da criação. E aqui tem um estudo aqui, ó. O propósito da criação, o objetivo da criação, quem criou a criação, como é a criação. E aqui tem um estudo disso. A vantagem de ter uma Bíblia de estudo é esta, que você não precisa procurar um dicionário, comprar um comentário bíblico, ou ter à sua disposição os vários livros. Você tem um livro, que é a Bíblia Sagrada, que ela é a nosso norte, ela é que dá nosso entendimento da vida, juntamente com vários e vários livros dentro dela. Isso faz nós termos uma dimensão melhor. Aqui, ó, criação, o mesmo tema. Criação, Deus da criação, as atividades da criação, o propósito da criação. Tudo isso nós temos agora em japonês. A vantagem de ter uma Bíblia desta é que você pode consultar, você tiver levar só essa Bíblia, não puder carregar vários livros, como aqui no japonês é muito caro os livros, essa Bíblia aqui, ela dá a vantagem de você não precisar carregar vários livros, ok? E é isso que eu queria estar falando. Quer saber mais dessa Bíblia? Leia o artigo que eu escrevi sobre esta Bíblia e alguns propósitos. Uma das Bíblias de estudos que é a mais que eu uso para me ajudar, né? Também a fazer alguns estudos bíblicos, além dos meus outros livros que eu comprei durante a minha faculdade de teologia. A Bíblia Pentecostal, em japonês. Isso aí, tá bom? Se houver pergunta, faça aí nos comentários, aí a gente tenta responder depois em outro vídeo separado. Gostou do vídeo? Assistiu? Curtiu como foi a Bíblia Pentecostal por dentro? Se você gostou, compartilhe com seus amigos.
Se você tem uma Bíblia pentecostal, comente aqui também se você possui uma Bíblia pentecostal, se foi também uma das Bíblias pentecostais de vocês. E lembre-se, essa Bíblia tem ajudado muito o ministério aqui no Japão, de vários pastores, de vários seminaristas, como foi o meu caso na época do seminário que eu fiz, a faculdade teológica que eu fiz. E essa Bíblia foi lançada em 2016, para você ter uma ideia. No Brasil foi publicado, eu vou até conferir quando foi publicada no Brasil, as primeiras edições, mas a edição pentecostal que eu tenho, que eu possuo aqui, foi publicada em 95. Foi publicada em 95. No ano em que eu nasci foi publicada, e 2016 foi publicada em japonês, traduzida por professores bem próximos de mim. Vários professores fizeram a tradução e eles estão aqui, tá? Praticamente aqui, essa tradução aqui, então tem muito a ver com o Brasil, tá? Porque foi feito por missionários aí no Brasil, foi também publicado nos Estados Unidos. No Brasil é a Bíblia mais usada dentro do meio pentecostal, publicado pela CPAD, tá? Então se você quiser, a CPAD, ó, patrocina nós. Mas aqui, essa Bíblia aqui é a Bíblia em japonês. Então, Deus abençoe vocês, e vocês possam ser abençoados com isso. Compartilhe o vídeo com os seus amigos que tem uma Bíblia pentecostal em casa. E se você também quer saber se existe Bíblia pentecostal no Japão, tem Bíblia pentecostal no Japão, chamada Fire Bible, ou Bíblia do Fogo, né? Fogo, que é um símbolo bem pentecostal mesmo, né? Então tá, Deus abençoe vocês. Meu nome é Everton e eu moro aqui no Japão. E eu sou apaixonado pelo Japão. Eu sou apaixonado também pelo Brasil. E essa Bíblia aqui me faz ser apaixonado por muitas coisas, principalmente pela palavra de Deus. Deus abençoe.